continue, Senhor Deus, aquilo que desde o início tem feito aqui nesse momento, nesse culto, edificando, consolando e edificando e instruindo as nossas vidas. Fala ao nosso coração através da Tua palavra e que ela possa trazer ao Senhor Deus paz ao nosso coração e a certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Senhor Deus, Ele cumprirá em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, dos versos 16 aos versos 19. Nós, na semana passada, iniciamos esse final do capítulo 3 de Abacuque, do livro de Abacuque, que diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Como nós tínhamos visto anteriormente, nesses versos, o profeta Abacuque, ele vai registrar as suas reações diante do juízo de Deus sobre Israel, o seu salvamento posterior e o juízo sobre Babilônia. E ele, como todo ser humano, ele treme diante das maravilhas de Deus na execução dos decretos divinos nesse mundo. E isso, a postura de Abacuque, principalmente lá no final, que ele louva o Senhor, é muito parecido com o que temos em Apocalipse, capítulo 15, que diante dos decretos redentivos de Deus, o povo de Deus nos céus canta o cântico de Moisés, dos versos 1 a 4, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de justiça de Deus estavam se fazendo manifestados ali a Abacuque em visão, e ele treme diante de todas essas coisas. E louva o Senhor por isso, nos versos finais. Da mesma forma que os santos, agora num contexto de completude, onde eles conseguem ver todas essas coisas que Deus fez, numa ótica celestial, mais abrangente, porque eles percebem o início, o meio e o fim. Eles louvam a Deus por seus atos de justiça, e é isso que Abacuque faz aqui no final desse capítulo. E o profeta fica tão perturbado com a resposta vinda do Senhor, porque ele deveria esperar esse dia de juízo sobre Israel antes da plena posse dessas promessas. Por isso ele treme da cabeça aos pés, vislumbrando aquele terrível dia de grande aperto para o povo de Deus. E o profeta se vê entristecido, como nós vimos anteriormente, porque não pode fazer nada para deter a tragédia inevitável que virá, sendo Israel invadido pelas forças punitivas de Babilônia. E ele deve esperar em silêncio pelo dia da adversidade, pelo ataque dos exércitos inimigos. E seria uma espera submissa de alguém que se submete à disciplina do Senhor e se prepara para ela, seja ela qual for. E aí nós vimos também que tempos depois, quando o remanescente fiel de Israel ficou reduzido a um único indivíduo, uma circunstância semelhante acontece.
Jesus aflito diante de tudo que deveria passar para receber sobre si o juízo de Deus sobre os nossos pecados, e a sua atitude submissa diante de Deus por nossa causa, em nosso favor. Quando diz Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a boca. A atitude de Jesus diante do juízo de Deus sobre os nossos pecados. E é essa atitude que Deus espera de nós quando passamos por sua disciplina. E agora nós vamos ver a atitude do profeta diante do juízo que ele também deveria esperar. E a partir de agora nós temos uma resposta de fé, confiando e confiante no Deus da sua salvação, da salvação do seu povo. E aí ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse verso aqui é uma das declarações de confiança e fé no Senhor, das mais emocionantes que nós vemos na Escritura. E a forma como ela está constituída dá a ideia de algo hipotético, né? Ainda que a figueira não floresça, de uma suposta, de uma suposição, de um suposto acontecimento, mas o contexto nos diz que esses acontecimentos são uma série de fatos que irão ocorrer. Essas coisas temíveis que o profeta fala aqui vão acontecer, mesmo porque a palavra de Deus já havia dito isso, nas condições, nas consequências do pacto de Deus com o seu povo. E os profetas seriam aqueles que alertariam desse perigo, chamando o povo ao arrependimento. E a única forma de reparar o mal cometido e evitar o juízo era por meio da confissão de pecados e de mudança de direção. Abra Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos perceber que todas essas coisas, mais uma vez, foram preditas, foram anunciadas. Verso 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os teus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Vá para o verso 49. Olha o que a palavra de Deus vai dizer ainda em Deuteronômio. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá com o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, eles nem entraram ainda na terra prometida. Nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruídos. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumado, a linguagem do profeta aqui, consumido. Sitiar em todas as suas cidades, até que venham a cair em toda a terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e tuas filhas, que te deram o Senhor teu Deus na angústia e no aperto, com os teus inimigos te apertarão. Vá lá para Jeremias capítulo 25, verso de 9 a 11. Jeremias é um contemporâneo de Abacuque. Ele diz assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das móis e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70
anos. Essas coisas foram profetizadas, foram faladas. E o que Abacuque fala aqui é decorrente dessa certeza de algo que ele já estava vendo por meio da revelação divina. A figueira não florescerá, não haverá fruto na vide, o produto da oliveira vai mentir. E essas coisas não ocorreriam por causa de secas ou pragas de alguma natureza. Lembra quando inicialmente nós começamos o livro de Abacuque, e Abacuque pede para que o Senhor traga juízo sobre a sua nação por causa do pecado e da injustiça que estava presente no meio do povo de Deus? E quando o Senhor diz que vai levantar uma nação contra ele, ele se espanta, provavelmente, porque ele achava que o juízo de Deus viria por meio de pragas, de secas, mas vem pela mão dos homens. E ele questiona como uma nação mais ímpia do que nós vai nos sobrepujar e vai trazer sobre nós o juízo de Deus. E era dessa forma que a disciplina do Senhor viria. A devastação da guerra iria deixar Israel desolada. A voracidade insensível do exército invasor consumiria tudo o que for de valor na face da terra. As estruturas básicas da família e as ordens sociais culminariam numa terra improdutiva por causa do desterro e da opressão babilônica. E a recitação do profeta, dos itens que seriam negados aos habitantes da terra, estão presentes aqui. É interessante porque ele organiza isso em 3 estrofes poéticas, de 4 versos cada. E aí nós vamos perceber uma estrutura formal que passa de um movimento de itens opcionais a itens essenciais para a sobrevivência. Aí você tem, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, é a primeira estrofe. A segunda, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. E o último, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. A palavra de Deus está dizendo que desde as coisas mais não seriam supérfluas, mas são coisas, o luxo e até as necessidades mais básicas seriam retiradas de Israel. Porque a figueira, o fruto e a oliveira representavam os produtos mais excelentes da terra. Deuteronômio, lá capítulo 8, verso 8, vai dizer assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales às montanhas, terra de trigo, cevada e vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Coisas que representavam aquilo que era mais excelente do que a terra produziria. Eles seriam privados disso. Eles entram numa terra onde há abundância. Como ele diz ali a expressão, né? Terra que mana leite e mel. A terra não mana leite e mel, mas é uma expressão que mostra grande abundância. Mas ele também fala o grão, as ovelhas e o gado, que compreendem as necessidades básicas de pão, leite e carne. E a ausência desses itens significaria que não haveria mais bolos de figo, vinho, óleo da unção para a jovem queimada do sol. Não haveria cereais, vegetais, leite, carne de carneiro, lã. Nenhuma das necessidades ou prazeres estariam disponíveis aos profetas, ou seja, ao profeta e ao seu povo. E é interessante porque se nós contrastarmos a atitude de Abacuque com o povo no deserto, quando eles se queixam e são descrentes diante do Senhor,
que provia todas essas coisas no deserto, a atitude de Abacuque é completamente diferente, reconhecendo a perda dessas coisas, desses luxos, que o louvor que ele oferece ao Senhor. Eu me alegro no Senhor. Apesar dessas necessidades todas, de todas essas coisas supérfluas, que mostram abundância, ou daquelas coisas que são mais necessárias, mesmo assim, ele crê. E a atitude de fé dele, de crença, é completamente diferente da atitude, da falta de fé e da incredulidade do povo no deserto, que murmurou. Ele louva ao Senhor. E ele espera em silêncio, em submissão a Deus, o dia em que seriam libertados. E aí você vê na vida dele, na atitude dele, dessa proclamação, que ele entende. E é nesse contexto que essa palavra se encaixa. E é por isso que o Senhor Jesus disse isso ali no momento da tentação no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Porque nós podemos ser privados, tá, das necessidades básicas e tudo aquilo que nós precisamos para nos manter nesse mundo por causa do Evangelho, em favor do Evangelho. Porque a palavra de Deus está muito acima dessas coisas. E Abacuque entendia isso. Como o próprio Senhor Jesus, que preferiu continuar com fome, a vislumbrar o seu desejo saciado ali naquele momento, em comer o pão oferecido pelo diabo. Palmer Robinson comenta esse texto falando assim, que toda ordem existente no presente mundo passará, mas a graça de Deus para o seu povo durará para sempre. Talvez a disposição do profeta aqui em aceitar esse severo castigo da mão de Deus venha desses avisos explícitos da aliança do pacto do Antigo Testamento. E mesmo assim nós temos uma das mais belas declarações de fé, que representa a resposta de Deus ao questionamento do profeta. Essas coisas estavam se cumprindo na vida dele e do remanescente fiel, quando lá no capítulo 2 de Abacuque, no verso 4, o Senhor responde a Abacuque e diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí ele diz que, independente de qualquer calamidade que viesse a sofrer, ele iria se alegrar no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Quando todas as alegrias da vida nos são tiradas, nós não temos motivo nenhum para cair em profunda tristeza, nem depressão. Porque precisamos nos lembrar de que o Senhor é o Senhor da nossa salvação. Eu não estou dizendo que nós não podemos ficar tristes ou deprimidos. Nós não podemos nos entregar a essas coisas. Porque a nossa alegria não está nessas coisas que nós temos, mas está aquele que é Senhor de todas as coisas. E é isso que Abacuque está dizendo. Diante do trato de Deus para com Israel, para com aquilo que Israel passaria, da disciplina do Senhor,
o profeta deveria se alegrar. E isso é um ato de fé. É um ato de fé. É um ato de fé porque nós temos a visão. E que visão é essa? Não é essa visão que nós estamos acostumados a ver por aí. Nós temos a palavra de Deus. Nós conseguimos ver além daquilo que nós estamos vivenciando. Não porque os nossos olhos são abertos de forma especial, como que por um ato extraordinário de Deus, que na realidade é a nossa conversão, mas porque nós vemos isso na palavra de Deus. Vemos isso no que aconteceu anteriormente e vemos projetados para o futuro na nossa realidade presente, que para nós é passado em Cristo Jesus, e no futuro, que a palavra de Deus nos dá essa segurança. Nós temos essa visão da palavra de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele vai fazer no seu povo, daquilo que Ele já fez, como certeza daquilo que Ele vai fazer. E por isso nós somos chamados a nos alegrar e a não nos entristecer com a situação em que está sendo circunstanciada, apresentada a nós, mas vislumbrar o que está adiante e tomar fôlego. Eu me lembro, nessa perspectiva, de um relato de um jovem puritano e de um homem, não sei se era um ministro, que estavam sendo queimados por causa do Evangelho. E ele chega para aquele jovem e diz assim: jovem, se alegre, porque estaremos hoje nas bodas do Cordeiro. E esse tipo de coisa vai trazer alegria a nós em todo qualquer sofrimento, principalmente diante da morte. E não é, como o mundo diz, algo para nos acomodar com a nossa situação vigente. É a certeza. Porque se não fosse uma certeza, seria sim uma realidade de tentar amenizar a situação, ou diminuir a expectativa com uma falsa ilusão. Mas não. É a certeza que nós temos. E é por isso que muitos cristãos no passado, quando estavam passando pelo fogo, sendo devorados pelas feras, isso doía. Eles sentiam dor. Eles glorificavam a Deus. Porque como o apóstolo Paulo fala, que a nosso leve e momentâneo sofrimento nesse mundo não se comparam com um eterno peso de glória. O profeta deveria se alegrar, porque se era para a disciplina, como diz Hebreus capítulo 12, verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Eles estavam sendo provados por Deus. Quem? O remanescente fiel. O profeta era um remanescente fiel. E ele diz aqui, que virá contra o povo que nos acomete, pois em silêncio deve esperar. Ele iria passar por esse sofrimento também, mas ele era um homem fiel. Ele estava pregando a palavra de Deus, estava chamando o povo ao arrependimento, estava indignado com o pecado, mas ele também iria passar por isso, e ele seria provado, não só ele, como todo o remanescente fiel. E o profeta entende com toda a dor que isso seria proveitoso. É muito fácil você passar por uma situação de grande sofrimento e aí depois, fácil nesse sentido, olhar para trás e dizer: puxa, como foi bom,
Eu percebo que aquilo foi bom para a minha vida. Por mais que represente uma desgraça. Mas você dizer isso antes das coisas acontecerem é mais difícil. Porque você vê os frutos. Você vê que apesar daquele tempo de tribulação e sofrimento, agora você está numa outra situação e numa boa situação. Por quê? Porque aquele momento de grande sofrimento e provação contribuiu para isso. E por mais que não queiramos voltar àquela situação, e isso é normal, nós entendemos que aquilo foi o tratamento de Deus para a nossa vida, para estarmos onde estamos agora. O profeta entendeu isso antes mesmo de passar por todas essas coisas, porque o Senhor havia assim o revelado. Agora, se ele, que teve uma visão sobrenatural dessas coisas, que Deus falou com ele, teve essa segurança, e nós, que estamos depois do profeta, e que somos alvo dessa graça que ele tanto almejava, na perspectiva ali do povo de Israel, a nossa responsabilidade é muito maior. E a nossa convicção e ação, da mesma forma que o profeta, é quase que obrigatória a nós. Por causa do momento em que nós vivemos. Tiago, ele diz assim no capítulo 1, versos 2 e 3 da sua epístola: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. E provavelmente essa palavra é para aqueles que murmuram das dificuldades e dos problemas da vida. Muitos deles criados por nós mesmos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passagem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O profeta percebe que todas essas privações que eles sofreriam por causa do pecado do povo não seria razão suficiente para deixar de se alegrar no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E é interessante porque essa palavrinha aqui, adoro português, adoro língua. Essa palavrinha aqui mostra uma ação tão completamente contrária. Ou seja, a perspectiva de que todas essas coisas aconteçam deve gerar em mim uma profunda tristeza. É isso que o todavia quer dizer. Deveria gerar em mim abatimento de alma. Mas ao invés disso, ele se alegra no Senhor. E aí o profeta entende que todas essas coisas que aconteceriam não seriam motivos suficientes para deixar de se alegrar em Deus. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, porque Deus trata conosco como povo, como um corpo. E por mais que pensemos que não tenhamos parte na infidelidade alheia, nós vamos perceber que precisamos também da disciplina. Entendendo que o pecado traz consequência para todos os que estão ao nosso redor. Por isso a disciplina também nos atinge em certa medida. E se achamos que por não termos cometido tal pecado, estamos totalmente isentos de culpa, por vezes nós nos enganamos. E mesmo quando nós estamos envolvidos no pecado, sofremos por causa da proximidade de sua extensão, mas nós somos guardados pelo Senhor. E sendo nesse caso provados para permanecermos firmes diante das dificuldades e assim glorificar o nome de Deus. E é isso que Pedro diz na sua epístola. Lá no primeiro capítulo, nos versos 15 a 17, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão,
não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E ele diz algo que nós já repetimos aqui várias vezes, e que o contexto de Abacuque prova claramente, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E a gente tem que se lembrar nesse contexto que a disciplina do Senhor sempre é perfeita. E com essa disciplina, Ele vai nos guardar e trazer para mais perto de si. É isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, de 9 a 12. E é interessante porque não é só a palavra do Senhor, isso já seria suficiente, mas é a palavra do Senhor sendo confirmada por aquilo que Ele faz. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Abra Salmo 46. Veja o que o profeta vai dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versos 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam, aí Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E apesar da mão pesada de Deus sobre o seu povo, Ele viria trazer salvação no momento apropriado, e eles deveriam se alegrar por essa expectativa que não seria frustrada. E o profeta Isaías, lá no capítulo 61, verso 10, ele diz assim: regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. É a certeza daquilo que Deus vai fazer na vida do seu povo. Lembra das exposições que fizemos em Filipenses? O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Filipe, ele está aprisionado. Agora em Roma, em uma detenção mais rigorosa, seu destino estava prestes a ser determinado, e diante de toda essa situação, e destino seria a morte, e geralmente não era uma morte humanizada, vamos dizer assim, era uma morte sofrida, porque aqueles condenados à morte sofriam profundamente antes de morrer. Quem lembra aí do William Wallace, né? E aí o seu verdugo diz: olha, você confessa aí o seu erro, você vai ter uma morte rápida. Eles faziam questão de que o homem sofresse até parar de respirar. Esse era o destino do apóstolo Paulo, foi o destino de todos os outros no seu tempo que morreram nas mãos dos romanos. E é interessante que diante de toda essa situação, ele escreve a Epístola de Filipenses, tá? Da forma como escreve,
E essa epístola é considerada como a epístola da alegria. Alegria. E aí você para pensar assim: como que um homem numa situação dessa consegue produzir alguma coisa assim? É lógico que o apóstolo Paulo era um homem direcionado pelo Espírito Santo para aquilo que ele deveria, inspirado por Deus. Mas eu não estou falando no aspecto da inspiração, eu estou falando no aspecto da emoção, do sentimento. Porque se você pegar alguns livros da Escritura, você vai ver o próprio Abacuque no início, apesar da atitude piedosa dele diante do Senhor, ele foi ousado, mas a sua ousadia era uma ousadia piedosa diante de Deus. Você vê alguns relatos das Escrituras dos homens de Deus agindo de forma intempestiva. E o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa atitude de Paulo, de alegria diante da situação. Como isso acontece? Como isso ocorre? A gente está lendo o livro Peregrino, né? O livro Peregrino foi escrito na prisão. John Bunyan estava preso. E como é que ele consegue escrever daquela forma? Eu não estou falando nem na característica literária do livro, mas estou falando na emotividade, o sentimento que é despejado ali naquele livro, que mostra a satisfação dele diante de Deus, a alegria, apesar de estar em prisão. É o que Paulo faz nas epístolas aos Filipenses. Ressalta repetidamente a alegria que transbordava no seu coração por causa da graça divina da sua salvação. E lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. George Major, teólogo luterano alemão do século XVI, faz o seguinte comentário. Ele diz assim: aqueles que não têm Cristo externamente na sua carne se alegram o quanto quiserem, cantam, comem, bebem, dançam e pulam, contudo carregam a morte eterna sobre o pescoço. Se pudessem ver com seus olhos físicos o sofrimento, a tristeza e o tormento que virá sobre eles no último dia para a eternidade, morreriam de pavor. Portanto, a alegria externa da carne não é nada. Entretanto, quando o coração é alegre, porque sabe que tem um Pai misericordioso em Deus, então, no meio do medo, da aflição e até mesmo em meio ao martírio e morte, essa pessoa se alegra, como vemos os santos apóstolos e discípulos de Cristo, que eram serenos, alegres em seu martírio e nas agonias de morte. Como Paulo, Abacuque sabia que todas essas privações não seriam uma razão suficiente para não se alegrar no Senhor. Perceba que a fé de Abacuque suportaria, juntamente com o remanescente fiel, todas as provações que viriam decorrentes da desobediência do povo de Deus. E a sua entrega de todas as coisas na mão do Senhor seria semelhante àquela que Paulo professa em Filipenses capítulo 3, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu posso perder todas essas coisas por causa do Evangelho. Eu posso sofrer por causa do Evangelho. Eu posso passar privações por causa do Evangelho. Eu posso passar necessidades por causa do Evangelho. Eu posso morrer por causa do Evangelho. Por causa de Cristo. E aí ele continua: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
O Evangelho exige isso de nós. Olharmos essas coisas, como nós vimos na nossa leitura, termos essas coisas e considerá-las como não tendo. Usufruir desse mundo como se não fôssemos dele. É por isso que ele diz: e exulto no Deus da minha salvação. Aqui nós temos a resolução final do conflito, iniciado no começo do livro de Abacuque. O profeta agora entende, por meio da revelação divina, a justiça dos caminhos de Deus com os homens, e o juízo inevitável que deve sobrevir ao remanescente fiel de Judá. Até mesmo o próprio profeta vai sofrer privações de todas as coisas necessárias que sustentam a vida. Todavia, ele vai viver e vai se regozijar em Deus, a despeito de todas as tragédias previstas. E ele, de fato, ele pode se regozijar em sua confiança de que o vigor da vida será seu, pois o justo viverá pela sua sólida confiança em Deus. E é na pessoa do próprio Senhor que o profeta se regozija. Você já passou por uma situação, eu acho que muitos aqui já passaram, principalmente aqueles que são mais velhos. Por isso que os líderes da igreja precisam ser os mais velhos. Aqueles que têm mais experiência, que vivenciaram mais a vida cristã. Já passou por uma situação em que está tudo ruim, mas você está feliz? Já passou por isso? Quando as coisas estão difíceis, mas você está feliz, você está alegre. E eu não estou falando dessa alegria, dessa felicidade do mundo, eu estou falando da alegria e da felicidade do crente. Porque nós somos os únicos que temos a condição e a capacidade, não em nós, mas em Deus, por causa do Espírito Santo de Deus em nós, de vivenciarmos situações como essa e estarmos felizes, estarmos satisfeitos, estarmos alegres. Quantos de nós já adentramos no hospital, um irmão morrendo lá e a pessoa sai chorando, não porque sentiu seu coração movendo porque aquela pessoa ali está sofrendo, mas porque ela deu uma lição de vida para nós. E estava alegre porque sabia que ia dar um passo para a morte. E você sai de lá chorando pelo testemunho daquela pessoa. Quantos aqui não já passaram por isso? Eu me lembro de um filósofo, e os filósofos do século XVI, XVII, XVIII, eu não sei se foi Voltaire, todos eles eram cristãos, ou de cultura cristã, né? Eu não lembro se foi Voltaire ou um outro. Ele morreu praguejando contra Deus. Essa é a grande diferença. Porque todos aqueles que não têm expectativa do mundo vindouro, ou estão não sabendo o que vai acontecer, e achando que não vai acontecer nada, porque eles deixam de existir, ou outros como esse que citei, apesar de não crerem, reconhecem o mundo vindouro. E reconhecem, sabem que estarão diante do Cordeiro. E por isso se embrutecem. Diferente dos crentes. O profeta aprendeu que poderia ser privado de todos os seus bens materiais, conforto, bênçãos, e contudo
pode se alegrar em Deus, porque a sua fé está no Senhor, porque ele entende que tudo pode naquele que o fortalece, porque ele bem sabe que o viver para ele é Javé, e o morrer seria lucro estando nele. E é por isso que ele diz: o Deus da minha salvação. E com essas palavras o profeta expressa sua confiança de que o Senhor, por fim, vai efetuar o seu livramento. Quando o profeta fala em salvação em seu contexto, ele está se referindo, além de bênçãos espirituais, ou seja, a integridade da alma unida a Deus, todas as bênçãos materiais que a vida pode oferecer e que lhe foram tiradas. E veja que essa expectativa do profeta é uma realidade da vida de Jó. Depois dele ter passado pela aflição, lá em Jó 42, verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que possuía. E aí, quando nós olhamos para o desenvolvimento do livro de Abacuque, inicialmente um profeta queixoso passa agora para um profeta jubiloso, e isso como fruto da obra da graça soberana de Deus na vida desse homem. Pois nada mais pode explicar como uma pessoa pode estar feliz e contente quando enfrenta calamidades que o profeta Abacuque haveria de experimentar. Que o Senhor Deus continue oferecendo de sua graça de vida ao seu povo em nossa geração, por meio de uma fé que justifica, para que tenhamos a mesma postura que Paulo teve, que Abacuque teve, e de todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Abra o Salmo 25, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 12, verso 2, profetizando a restauração do povo de Israel, diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. E porque eles falavam dessa forma porque tinham a certeza, a fé, e anteviram a salvação proporcionada por Deus para com o seu povo. Por que o profeta faz essa declaração? A explicação está aqui, no verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O profeta fazia essa declaração porque ele podia afirmar que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é a sua força. Como também poderia ter um gozo antecipado do triunfo final, vivendo na expectativa da vitória além da devastação. E aí ele ecoa as palavras do Salmo, do triunfo de Davi, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Lá em Salmo 18:33, ele diz assim: ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas, com um andar seguro e incansável, cheio de energia. O povo de Deus pode esperar subir às alturas da vitória a despeito dos desastres.
E é essa proclamação de fé que Abacuque diz aqui. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: devemos ser rápidos em nossa corrida espiritual. Ele fará os nossos pés como os das servas, para que com o alargamento do seu coração eu possa correr nos caminhos dos seus mandamentos e vencer as minhas aflições. Seremos bem-sucedidos nos nossos empreendimentos espirituais. Ele me fará andar sobre as minhas alturas, isto é, eu alcançarei o meu objetivo e serei restaurado à minha própria terra e pisarei sobre as alturas do inimigo. E Deuteronômio capítulo 33, verso 29, descrevendo a bênção de Moisés, ele diz assim: feliz é tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorra, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os altos. As alturas da terra, os lugares de conquista e domínio, serão a possessão final do povo de Deus. Nós vamos alcançar as alturas, porque estaremos com o Senhor. Isso não é um paliativo para o sofrimento. Isso é certeza que nesse deserto, nesse mundo que nós estamos, apesar de nós iremos alcançar a terra prometida. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: aquele que será o Deus da nossa salvação em outro mundo, será a nossa força nesse mundo, para nos guiar em nossa jornada para lá, para nos ajudar nas dificuldades e opressões que encontramos no nosso caminho, mesmo quando os mantimentos são cortados, para mostrar que não só de pão vive o homem, podemos ter a falta de pão suprida pelas graças e consolações do Espírito de Deus e com as suas provisões. E como porta-voz do povo de Deus nesse cântico, para ser celebrado ao longo das futuras eras, o profeta demonstra a magnificência, a grandiosidade de uma fé vitoriosa. Porque mesmo o revés mais horrendo não pode romper a confiança na vitória final. Por isso Paulo diz: aquele que começou a boa obra vai contemplá-la. E aí a mensagem de Abacuque toma forma diante de nós, encontrando o seu cumprimento de Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé, pois Abacuque demonstra viver pela fé. Ele continua confiante em Deus, a despeito de toda a calamidade absoluta do exílio. E ao longo do tempo, todos os que põem a sua confiança nas palavras de Abacuque viverão. Eles podem até cair no sono da morte, mas não morrerão no sentido definitivo, porque o aguilhão da morte foi removido pelo poder absoluto do Cristo ressurreto. E jubilosos, nós viveremos pela fé. E o profeta agora ele tem a certeza da necessidade de perseverar até o final, para que ele alcance a promessa. Veja como o livro de Abacuque é muito semelhante ao livro de Hebreus. Quando o escritor do livro de Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedemos, mas aqueles que avançamos, então vamos perseverar. Ele jamais iria retroceder nessa confiança em Deus, pois ele esperaria pela fé nas promessas do Senhor para a preservação de sua alma. Lembram lá da palavra de Abacuque, quando ele soube inicialmente dessa calamidade que vinha sobre Israel, ele disse: Senhor, não morreremos. E a perspectiva ali é de ele afirmar que a igreja iria ter continuidade, apesar da calamidade, apesar da opressão do mundo, apesar da inimizade do mundo, nós vamos permanecer. E enquanto o mundo existir, Deus terá nele uma igreja. O Israel de Deus não será extirpado, nem o nome de Israel será apagado.
Embora às vezes pode parecer que essas coisas estão próximas, estão perto. E aí você vai ver o apóstolo Paulo, muito tempo depois, lá em Romanos capítulo 9, 19 a 33, explicando sobre a rejeição de Israel e seu chamamento. Ele diz assim: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que Abacuque está falando aqui não é de uma nação, não é de um povo, não é a preservação física de uma etnia, mas é a preservação do povo de Deus. É o remanescente que vai permanecer, independente das investidas do inimigo. Quando Davi chega ao final da sua vida, ele olha para o Senhor da sua vida, não, do seu reinado ali, né? Quando ele chega num momento de paz, ele olha e agradece a Deus, porque o Senhor deu vitória contra todos os seus inimigos. E você acha que aquilo ali está falando de Davi e do povo de Israel? Aquilo ali está falando de Cristo. Porque nas mãos de Cristo, o Senhor deu a vitória contra todos os nossos inimigos. E a paz que Davi proporciona ao povo de Deus, momentânea, apontava para a paz que Cristo traz sobre o seu povo. E não é somente uma paz de espírito. Aquela paz que excede todo entendimento. Não é somente isso. É uma completa paz. Onde não vai haver pranto, choro, onde irão transformar as armas de guerra em instrumentos de trabalho. E onde não mais vai haver morte em todo o Monte Sião. Quando Paulo, ali em Romanos, diz que Deus não rejeitou o seu povo, porque Israel se desviou, ele vai dizer que é o remanescente que será salvo. E nós, como diz Hebreus, somos esse remanescente, que buscamos em Cristo a sua justiça para a nossa salvação, que somos o Israel de Deus, o povo de Deus em que estão as promessas escritas sobre a descendência de Abraão, como descendentes de Cristo gerados por ele. Perceba essa imagem. Abraão, ali em Abraão, o povo de Deus, o Israel de Deus, é trazido à existência. E como povo de Deus, Cristo, descendente de Abraão, descendente da mulher, é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Israel. E todos aqueles que são gerados por Cristo fazem parte da família de Abraão. O verdadeiro Israel começa em Cristo. Se olharmos como nessa figura real, pela descendência de Abraão, somos enxertados na família de Deus em Cristo Jesus. Todos aqueles que são gerados dele, lembra? O noivo e a noiva é a igreja, somos nós. Todos aqueles que são gerados de Cristo são filhos de Abraão. Mas se nós olharmos em outra ótica, numa outra perspectiva, numa perspectiva superior, olhando Cristo como o verdadeiro e único Filho de Deus, como aquele eternamente gerado por Deus, e todos aqueles que são gerados por Cristo, sejam descendentes do Abraão ou não, e esse é o ponto focal, eles fazem parte da família de Deus. Porque o único herdeiro, o Filho único, é aquele que gera a igreja de Cristo.
tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Não é de uma etnia que nós estamos falando aqui. Não é de uma salvação física. Por mais que ela tenha se concretizado. Lembram que eu falei que todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram porque eram promessas físicas. Mas elas apontavam para algo muito maior, que extrapolavam a realidade desse mundo. Como o escritor de Hebreus mesmo disse, resta um descanso. E todas as vezes que nós queremos descansar nesse mundo, nós nos lembramos, até mesmo debaixo das bênçãos de Deus, nós nos lembramos que falta alguma coisa. E nos alegramos por essa expectativa. Porque não é de uma pessoa que está sendo falado aqui. Não é um povo, pura e simplesmente. É a herança de Deus. Somos nós. É a nação santa que está sendo forjada aqui e que nós fazemos parte. E é nessa expectativa que nós vivemos. Por isso que os sofrimentos desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, são mínimos comparados ao eterno peso de glória. As gramas de sofrimento que nós temos nesse mundo não se comparam aos milhões de toneladas da glória de Deus. E aí ele diz assim, terminando esse capítulo: ao mestre de canto para instrumento de cordas. Este canto era para ser celebrado na congregação em todas as gerações. E a mensagem de Abacuque é para toda a vida, uma vida de fé, a despeito das calamidades. Uma parte integrante dessa vida é entoar cânticos, louvando e bendizendo o Redentor e o sustentador de toda a vida. O livro começa com uma queixa e termina com regozijos. A fé triunfando em vida, a despeito de muitos infortúnios. E esses cânticos noturnos antecipam a feliz chegada da eterna aurora, quando o fiel deverá receber sua justificação final naquele que é o Senhor de todas as coisas e a razão desse mundo. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele aprouve salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. E que essa pregação é a exposição da palavra de Cristo, do próprio Cristo, do próprio Deus. E é nele que nós esperamos que todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Esses dias eu estava conversando com alguém e uma pessoa me disse assim: eles não vão para a igreja porque a igreja tem muitos erros. É verdade. Aqui nós temos, acho que 50 membros, 50 pessoas problemáticas. Começando pelo pastor da igreja. Nós somos assim. E é por isso que nós estamos aqui. E nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Nós precisamos sair daqui modificados. E você não vai conseguir isso pelo seu poder. Não é pelo seu poder, pelas suas forças. É pela graça de Deus. Que nesse lugar é reabastecida dominicalmente
pela palavra de Deus. E não só somos confrontados, mas somos chamados à esperança, à certeza da esperança da nossa salvação. Porque aquele que começou uma boa obra, ele vai terminar. Por isso ele nos chama a desenvolver a nossa salvação. E sabe como você desenvolve a sua salvação? Vivendo pela fé. Não na fé nas suas crenças ou na sua força, mas na fé na palavra de Deus, que você precisa conhecer. Porque ao abrir esse livro, nós temos diante de nós caracterizados a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar.